golpe está para começar, a seleção está para estrear, mas parece que o pessoal não está tão animado assim. Nas ruas não tem tanta rua pintada, não tem tanta bandeirinha pendurada, então a gente ficou na dúvida. Será que o torcedor desanimou da seleção? Está mais interessado no próprio time? Bom, para ter mais certeza disso, nós conversamos com alguns jornalistas esportivos, com alguns boleiros e também conversamos com um sociólogo para tirar essa dúvida da gente. Então vamos ver o que eles têm para dizer sobre isso. A relação, né, seleção-torcida, eu acho que melhorou muito, né? Eu tive a oportunidade de estar na Copa da Rússia, vi de perto, né, essa parceria, essa aproximação. Claro que o Brasil não fez uma grande Copa, mas na sequência com o trabalho do Tite, isso é importante também, enaltecer também ao Tite e a sua comissão, porque permaneceu, e isso faz a diferença, né? E também as eliminatórias, né? Você percebeu realmente a torcida apoiando demais a seleção brasileira. Isso, claro, se deve muito também a alguns jogadores que jogavam no Brasil, e também a depoimentos dos jogadores pós-jogo, que eles queriam realmente ter muita vontade de jogar na seleção brasileira, não tem essa de que não queria vir para jogar. Eu acho que mudou muito o relacionamento, né? O jogador já fala muito mais e precisa do apoio da torcida. Isso, o torcedor é super importante, né? Ele saber que o jogador, né, quer esse apoio, né? Precisa desse apoio, isso que é a verdade, precisa mesmo. Mudou totalmente, né? Eu me considero um privilegiado, Silvestre, de ter acompanhado ainda talvez o final dessa relação, né? Eu lembro que na Copa de 82 o Brasil parou para torcer, ainda um pouco na Copa de 86, mas já em 90, eu acho que por conta de tantas questões comerciais envolvendo os jogadores e a própria seleção brasileira que acabaram sendo levadas para campo, houve uma ruptura, né, nessa relação de amor entre a seleção brasileira e os torcedores. Eu posso dizer que eu vivi uma fase em que se torcia para o Brasil, se chorava pelo Brasil, a gente comemorava quando um jogador do nosso time era convocado, ficava bravo quando um jogador de um time rival era convocado, não aceitava, tinha discussão de bar até em torno disso, e hoje, né, a gente não pode negar, 90% dos torcedores nem sabem onde jogam os jogadores da seleção brasileira. Eu não acho, honestamente acho que a paixão continua, a gente vê momentos de Copa aí como movimenta o torcedor brasileiro, né? Eu acho que a paixão continua, acho que se o Brasil principalmente ganhar a Copa aí, ganhar o Hexa, mais paixão ainda, pelo menos é a forma que eu vejo. Até 1986, a seleção brasileira era praticamente toda formada por jogadores do Brasil. Em 90 já começa a misturar, vem um pouquinho mais de fora, 94 também. Até 2002 ainda era metade do Brasil, metade de fora. Aí quando o mercado europeu principalmente abriu, os grandes jogadores do Brasil vão muito cedo para lá. E aí eles perderam a identidade com o futebol brasileiro. O que aconteceu? Alguns anos, 70, 75, 78, o país parava para ouvir a convocação porque tinha aquela disputa até nisso. Meu time tem mais jogadores que o seu, o meu ganhou mais. Sabe aquela coisa? O meu time tem mais jogadores campeões do mundo e tal. Na verdade sempre foi uma disputa de time. E a seleção era formada por jogadores do Botafogo, do Cruzeiro, do Santos, do Palmeiras, muito especialmente esses. São Paulo de vez em quando emplacava um e também contava uma vantagem tremenda. Enfim, era assim que a coisa funcionava. Quando os jogadores foram para o exterior, eles passaram a ser jogadores desconhecidos. As pessoas não sabem quem são os jogadores. Quando eu toco no Nacional, você vê os caras passando, a não ser quem acompanha muito futebol internacional, não tem a menor ideia de que sejam esses. Então, naturalmente, perdeu-se a identidade. E esse mesmo processo aconteceu com a imprensa. Os jogadores, quando estavam nas competições, eles eram seus amigos, eles eram caras que você frequentava toda hora, os treinamentos deles, o relacionamento era outro. Os caras eram seus amigos com uma outra camisa. Hoje não, hoje eles são totalmente estranhos. Eles não sabem quem você não sabe quem eles são, então é um distanciamento maluco. A própria imprensa também não dá muita bola. Sempre o torcedor gostou mais do time do que da seleção. E aí ele gostava muito quando tinha muito jogador do time dele na seleção. E aí ele curtia mais. Agora, a Copa do Mundo é um caso à parte. Copa do Mundo é outro público, é completamente diferente. Aí é aquela coisa meio que mistura com pátria e tal, que eu não gosto muito disso, mas acontece isso. Você vê um público diferente, pessoas de outro tipo. Então, eu acho que a relação hoje do torcedor brasileiro com a seleção brasileira está um pouco mais distante, né? Pelo fato de a seleção não atuar mais aqui no Brasil, né? Muitos jogos fora do país, se joga mais aqui nas eliminatórias. Mas em Copa do Mundo, né? O país para ver a seleção brasileira jogar. É o torneio mais importante do esporte do mundo, junto com as Olimpíadas, né? Então, o contato da seleção com o povo brasileiro se torna mais na Copa do Mundo, né? Nas eliminatórias, dependendo do estado que o Brasil for jogar, aquele envolvimento todo. Aí mudou muito, né? Então, acho que talvez a gente tivesse que dividir essa discussão por gerações, né? Porque cada geração está vivendo uma experiência diferente, assim, imagino, né? Então, por exemplo,
não só por gerações, por posicionamentos políticos, tudo se mistura. É como se o futebol fosse capaz de articular uma série de expectativas nacionais, assim, né? É incrível isso, o poder que o futebol tem, né, também. É famoso isso, como a história e futebol se articulam, né, de um jeito... Então, eu acho que você tem um elemento geracional. Os mais antigos, acho que tem uma leitura de que alguma coisa se perdeu nesse processo, uma mercantilização do futebol. Hoje, os mais jovens, eles acompanham campeonatos que os mais antigos não acompanhavam, né? Tem camisas de times, assim, de outras seleções. Então, acho que a relação com a seleção brasileira, ela é difusa, assim, sabe? Ela se concentra em alguns momentos, como momentos especiais, assim, mas eu entendo que do ponto de vista geracional, é uma percepção diferente, sabe? Não daria pra gente falar assim, como é visto de um modo geral. Sim, sim. É Então, difícil a gente essa segmentar, geração, né? ela aprende a torcer do jeito dela. Ela aprende a torcer do jeito dela, e ela se engaja do jeito dela, né?